Imagina só, uma ilha gigantesca, quase toda coberta de gelo, de repente virando o centro de uma crise mundial. Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo para entender como a Groenlândia, que é um território autônomo da Dinamarca, deixou de ser só uma curiosidade no mapa para se tornar um ponto de tensão capaz de redesenhar alianças militares e o futuro do Ártico. Bom, e tudo isso esquentou de verdade com uma declaração que, sinceramente, abalou a diplomacia mundial. A Casa Branca não só falou que tinha interesse na Groenlândia, mas deu a entender que usar a força militar era uma possibilidade. Isso transformou o que era uma questão diplomática numa crise prestes a explodir. A mensagem foi essa aí, bem clara e sem rodeios. A opção militar estava na mesa. Agora pensa bem, um país ameaçar usar a força para pegar o território de um aliado, um membro fundador da OTAN como a Dinamarca, isso é algo que mexe com as estruturas da segurança do Ocidente. É algo que simplesmente não se faz. A resposta da Groenlândia veio na mesma hora e foi firme. Para eles, isso não era uma transação de móveis, era uma questão de soberania, de identidade nacional. O recado foi um só: a terra e o futuro deles não têm preço. Ponto final. E aí foi a vez da Dinamarca, que é um dos pilares da OTAN, elevar o tom. A primeira-ministra foi direto ao ponto, alertando que uma ação militar dos Estados Unidos ali significaria, nas palavras dela, o fim da OTAN. E faz todo sentido, né? A aliança existe para defesa mútua e não para um membro tomar o território do outro. Ok, isso tudo nos leva à pergunta de $1 milhão. Por que a Groenlândia? O que essa ilha de gelo tem de tão especial a ponto de arriscar uma aliança de mais de 70 anos? A resposta está numa mistura de fatores: militares, econômicos e, claro, geopolíticos. A localização da Groenlândia é o pulo do gato. Do ponto de vista militar, ela abriga a base de Pituffik, que é essencial para o sistema de alerta de mísseis dos Estados Unidos. Economicamente, o degelo está abrindo rotas de navegação que podem encurtar viagens e gerar muito dinheiro. E debaixo do gelo, reservas gigantescas de minerais de terras raras, que são o ouro da tecnologia moderna. E claro, a ilha virou uma peça central no xadrez entre as grandes potências. E essa competição fica ainda mais evidente quando a gente olha para a China. Pequim se declarou um estado próximo ao Ártico, uma jogada ousada para garantir um lugar nessa mesa. O grande objetivo deles é a Rota da Seda Polar, uma via marítima nova que cortaria o tempo de viagem entre Ásia e Europa. E adivinha só quem está bem no meio do caminho? Exato, a Groenlândia. Mas olha, esse interesse americano na Groenlândia não surgiu do nada, não. Na verdade, é uma história longa. Começou lá na Segunda Guerra, passou por uma oferta de compra na Guerra Fria e agora chegou nesse ponto de ser tratada como uma questão de segurança nacional urgente. Essa linha do tempo mostra uma mudança bem interessante. Lá em 1946, a oferta do presidente Truman era puramente financeira. Tipo, quanto custa? Hoje, o papo é outro. É uma necessidade de segurança nacional. Essa mudança de tom mostra como a Groenlândia deixou de ser um lugar remoto para virar o centro do palco na disputa por recursos e influência no Ártico. Mas como é que se coloca um preço em um país? É uma ideia que, claro, ofende o povo da Groenlândia. Mesmo assim, alguns analistas tentaram calcular quanto ela valeria. E como a gente vai ver, os números mudam drasticamente dependendo do que se leva em conta, o que tem debaixo da terra ou simplesmente onde ela está no mapa. Basicamente, existem duas maneiras de fazer essa conta. A primeira é pensar na Groenlândia como um cofre gigante, cheio de tesouros minerais. A segunda é pensar nela como um imóvel super bem localizado, onde o que mais importa é o endereço. Se a gente for só pelo valor dos minerais, a conta chega a 186 bilhões de dólares. Uma grana, né? Esse valor vem principalmente de elementos de terras raras, que são cruciais para tudo que é tecnologia, de celular a equipamento militar. Hoje, a China praticamente domina esse mercado. Mas é aqui que o número fica absurdo. Se a gente calcular o valor pela localização estratégica, usando a Islândia como comparação, o preço dispara para quase 2,8 trilhões de dólares. É um valor impressionante, que mostra o poder de controlar as futuras rotas de navegação do Ártico e de ter um posto de vigilância avançado. É por isso que o interesse é tão grande. Com tanto poder e dinheiro em jogo, não é de se espantar que a situação tenha virado esse impasse tenso. De um lado, tem uma superpotência pensando em segurança. Do outro, uma nação cheia de orgulho defendendo o que é seu. As posições estão muito claras. Os Estados Unidos batem na tecla da necessidade estratégica. A Dinamarca tenta ser a ponte, mas defendendo a soberania da Groenlândia. E o povo groenlandês, bom, eles se recusam a ser só um detalhe na sua própria história. E no fim das contas,
tudo pode ser resumido nesta frase, que é muito poderosa: nada sobre a Groenlândia sem a Groenlândia. Isso virou o lema deles. É um recado direto de que os 56 mil habitantes da ilha é que têm o direito de decidir seu futuro, e não as potências globais. Então, o futuro da Groenlândia segue sendo uma grande interrogação. Será que ela vai se tornar um novo território americano, uma nação totalmente independente, ou o gatilho para um novo tipo de conflito global? A resposta para essa pergunta não vai definir só o futuro de uma ilha, mas também as regras do jogo do poder mundial neste século.